As rotinas de bem-estar mais eficazes são aquelas que você consegue adaptar facilmente à sua vida no dia a dia. Na aromaterapia, uma das coisas mais simples, mais seguras e com ótimos resultados é a inalação. Por isso, hoje nós vamos falar sobre os difusores de óleos essenciais. Eles exigem esforço mínimo e te ajudam a aprimorar seu processo de autocuidado. Porém, é preciso entender direito como a difusão funciona dentre os tipos diferentes no mercado, para que você possa fazer a melhor escolha na hora de adquirir um deles. Bem, o que é um difusor? Simplificando, um difusor quebra os óleos essenciais em moléculas menores, dispersando essas moléculas no ar para um efeito agradável ou calmante, dependendo do óleo que foi colocado no difusor, claro. O trabalho do difusor é dispersar uniformemente essas partículas em uma concentração confortável que seja fácil de respirar e não sobrecarregue o ambiente. A quantidade de gotas de óleo essencial que será usada no difusor não é uma regra, porque ela depende diretamente do tamanho do ambiente que a difusão acontecerá. Por exemplo, em um quarto a gente precisa de menos gotas do que em uma sala. Algumas escolas de aromaterapia falam que uma quantidade de gotas varia de 3 a 10, e isso seria o suficiente. Mas, num local mais amplo, 10 gotas podem não fazer o efeito que a gente espera. Então, o que você deve fazer é experimentar um número X de gotas e ver se dá para sentir o cheiro no ambiente depois de um tempo que o difusor estiver funcionando. Cuidado para não exagerar nas gotas. Um cheiro forte demais não é nada interessante e pode trazer dor de cabeça e até mesmo dificuldade para respirar para algumas pessoas mais sensíveis. Vamos agora entender que antes de falarmos mais sobre as diferentes formas de difusão de óleo essencial, é preciso que uma coisa fique bem clara. Umidificadores e difusores não são a mesma coisa. Eles costumam ser confundidos porque eles são parecidos por fora, e porque muita gente eles têm as funções semelhantes. Mas existem várias diferenças importantes entre eles e a gente vai explicar agora. Os umidificadores ajudam a elevar a umidade do ar no ambiente em que eles estão. Eles são muito úteis em lugares onde o clima é bem seco e também ajudam a tratar alguns sintomas de gripe, sinusite e até alergias respiratórias. A umidade do ar também pode ajudar a aliviar temporariamente a pele seca, os olhos secos e os lábios rachados. Já os difusores simplesmente não possuem um reservatório de água grande o suficiente para impactar o nível de umidade em um ambiente. Além do mais, o plástico usado em umidificadores é facilmente corroído por alguns óleos essenciais. Hoje, alguns umidificadores são projetados para funcionar também como difusores de óleos essenciais, e estamos vendo mais desses modelos chegarem ao mercado por ser uma tendência crescente. Então, no momento da compra, é necessário que você observe essa questão. Se o aparelho for só umidificador, você pode colocar o vidro todo de óleo essencial lá e quase nenhum aroma vai ser sentido. E de quebra, ele provavelmente vai quebrar rapidamente, Existem 4 tipos principais de difusores de óleo essencial no mercado no momento. A escolha deve ser feita com base na intensidade do efeito desejado e, claro, nas limitações do seu espaço. Primeiro, os difusores de nebulização. Esses difusores funcionam usando ar pressurizado para difundir uma névoa que leva partículas do óleo. Um vácuo puxa o óleo para a superfície do tubo de distribuição, resultando em uma explosão de aroma no ar. Os difusores de nebulização não requerem água ou calor, o que os torna uma escolha de baixa manutenção. Eles não têm plástico, o que é uma ótima coisa, e ainda não são conhecidos no Brasil. Mas na Amazon eu encontrei 2 modelos. O link deles você pode encontrar no blog do site AromaWiki, que é onde essa aula vai estar transcrita como um texto. Depois existem os difusores ultrassônicos. Nesse aparelho você precisará colocar o óleo essencial com água para que as vibrações ultrassônicas do difusor quebrem as moléculas e liberem o óleo em uma névoa. Alguns difusores ultrassônicos funcionam também como umidificadores frios, o que os torna uma ótima escolha se você deseja adicionar
umidade ao ar junto com a aromaterapia. As peças de plástico requerem limpeza após o uso, porque os óleos podem ser corrosivos para o plástico, você já sabe. Mas eles são bastante comuns no Brasil e tem vários preços possíveis. Na Amazon eu encontrei 4 dos mais baratos aos mais caros, e os links estão lá no blog do Aroma Wiki também. Depois existem os difusores evaporativos. Nesse tipo de difusor, um pequeno ventilador ajuda a transformar o óleo em gás, fazendo com que o óleo evapore no ar. No entanto, à medida que o óleo evapora, ele perde parte da sua potência. Portanto, é uma boa escolha para pessoas que desejam uma sensação aromática rápida e ocasional, mas não algo a longo prazo. Ele não é muito comum aqui no Brasil, na verdade eu nunca encontrei vendendo nem pesquisando pela internet, mas para quem mora no hemisfério norte, como Estados Unidos e Europa, eu sei que é mais fácil de achar. Depois existem os difusores que usam calor. Esse é um tipo muito comum de difusor, e nessa categoria existem aqueles que são a vela e os elétricos. Geralmente eles são feitos com cerâmica esmaltada, o que é bem interessante do ponto de vista de segurança e limpeza e também do tempo de vida útil desse produto. São comumente chamados de Richaud e são bem baratinhos. Uma questão que sempre é levantada quando se fala desses difusores é que o aquecimento pode alterar as propriedades químicas dos óleos essenciais, então muita gente nem pensa em utilizá-los. Há aromaterapeutas que os rejeitam de cara. Porém, a gente precisa lembrar que muitos dos óleos essenciais são extraídos através do processo de destilação, que usa o quê? Calor. O problema do aquecimento é que ele não pode chegar nunca a mais de 60 graus, que é o ponto de fusão dos óleos essenciais. E aí, eles perdem totalmente as suas propriedades. Então, para que funcione a difusão com calor, a gente precisa nos certificar que a temperatura não vai chegar a isso, da mesma forma que a temperatura é controlada numa destilação. Pessoalmente, eu acho um charme usar o difusor cerâmico à vela. Eu uso um que ganhei de uma tia diariamente. Para isso eu tenho algumas dicas para você. Primeiro, se você estiver pensando em comprar um Richaud à vela, garanta que o espaço entre a vela e o fundo do Richaud não seja pequeno. Não coloque velas muito grandes em que a chama vai tocar diretamente o fundo do reservatório. Depois, na hora de você colocar lá, no lugar de água, experimente colocar um óleo vegetal inodoro, como óleo de coco fracionado, que vai garantir que a temperatura nunca chegue a ficar muito alta. Mas, se você preferir usar água de qualquer forma, depois de um tempo da vela acesa e o Richaud lá funcionando, observe se a água não está com bolhas, como que querendo ferver. Nunca deixe a vela acesa até a água evaporar por completo e o óleo ficar lá queimando. No caso dos Richauds elétricos, existe o que vai direto na tomada, e esse é ótimo, porque ele tem controle de temperatura. Mesmo que você coloque um na tomada e esqueça ele lá, ele nunca vai passar de 60 graus, ele nunca vai pegar fogo ou coisa assim. Porém, os óleos podem queimar do mesmo jeito que o Richaud à vela, então é preciso atenção sempre. Uma outra forma são os difusores de anel, que são usados em lâmpadas, mas esses não são muito comuns mais hoje, até porque a maioria das pessoas tem preferido fazer a troca de lâmpadas normais para as LEDs, que aquecem menos do que essas lâmpadas de filamento, além da economia que elas trazem. No mais, o mercado tem nos trazido difusores com recursos interessantes, como iluminação ambiente e até recursos de som. Há aqueles com desligamento automático, com temporizadores, que são uma boa escolha se você planeja usar seu difusor por longos períodos de tempo ou então ao dormir. Bom, agora a gente precisa falar de algumas considerações de segurança. Mesmo com seus benefícios, os difusores podem apresentar algumas desvantagens. Difusores que usam água, por exemplo, podem abrigar bactérias no líquido quando eles são deixados lá parados, E isso pode dar uma reação alérgica da próxima vez que você ligar o dispositivo. Além disso, animais de estimação, mulheres grávidas e crianças menores de 2 anos são bem sensíveis à difusão. Se você for utilizar em um ambiente que tem animais ou mulheres grávidas ou crianças, use menos gotas e observe como eles se comportam.
Geralmente, quando alguém é sensível ao óleo sendo difundido no ambiente, a pessoa que é mais sensível pode sentir falta de ar, pode sentir dor de cabeça e náuseas, e em alguns casos a alergia ao óleo, né, que geralmente é a alergia à planta do óleo, podem ocorrer também erupções cutâneas. Se você tiver uma reação a um óleo sendo difundido, a primeira coisa é parar de difundir, certifique-se que há uma maneira de ventilar o espaço rapidamente, como ligar um ventilador e abrir as janelas, para minimizar esses sintomas. Depois, vamos falar aqui um pouquinho como a gente vai usar um difusor da maneira certa. Eu sei que incorporar um difusor à decoração da sua casa ou do seu trabalho pode fazer você se sentir como se estivesse vivendo em um spa, que esse na verdade é o objetivo, né? Mas uma das coisas que eu mais noto é que as pessoas erram no local onde elas colocam o difusor. Colocar o difusor num local onde a ventilação ajude a levar o aroma por todo o ambiente é importante e interessante, como próximo às janelas, por exemplo. Mas o maior erro que eu vejo é colocá-los em lugares mais altos, como estantes. Lembra das aulas de física? O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, se você colocar um richô em cima de um estante, o vapor aromático vai subir e o efeito aromático vai ser menor no ambiente. Então, antes que você pense, então os difusores ultrassônicos não aquecem, tá ok colocar em lugares mais elevados. Também não. Da mesma forma que no ar quente, as moléculas de água e óleo saídas de um difusor se movimentam de forma mais intensa, provocando uma separação maior entre elas, logo uma densidade menor. E o que tem menos densidade também sobe. Então você deve usar o seu difusor mais embaixo. Depois, sempre após o uso do seu difusor, é importante você fazer uma limpeza para tirar resíduos e não deixar a água parada, por exemplo. Cada fabricante avisa a melhor forma de limpar, mas uma regra geral é não utilizar nada que seja abrasivo ou solvente nessa limpeza. Basicamente a gente vai usar água e um sabão neutro, dependendo do difusor, a gente também pode usar um pano com álcool e até mesmo ligar o difusor com água e umas gotinhas de vinagre para limpar o canal por onde o vapor sai, no caso, por exemplo, dos difusores ultrassônicos. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula que eu preparei para você. Se tiver dúvidas, dá uma olhadinha lá no blog do AromaWiki, que está tudo escrito e tem os links dos difusores de todos os tipos e preços que eu indico para compra. Aproveite para conhecer o nosso curso online em aromaterapia na Udemy. E se você já fez esse curso, a gente tem um curso novo de cosmética natural com aromaterapia. Você encontra um cupom de desconto para ambos na nossa bio. Tchau!